Pai Nosso, oração poderosa de libertação para quebrar maldições e amarras em 40 dias de milagres. Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, sua luz espiritual brilhava intensamente, iluminando corações doridos. Com apenas 35 anos, ela se tornará uma serva dedicada da igreja local, onde a acolhida calorosa e as palmas juntas em adoração formavam um mero cotidiano de sua vida. Mas, nos últimos meses, sua vida familiar passará a ser um campo de batalha, com uma tempestade de incertezas açoitando sua casa. Seu marido perderá o emprego, sua filha adoecerá gravemente, e uma antiga maldição familiar pairava sobre eles como uma nuvem negra, ameaçando a união que costumava ser forte e cheia de amor. A igreja, com suas paredes sagradas e a congregação amiga, se transformou em seu refúgio, um espaço de esperança onde Maria buscava o conforto nas orações. Durante uma reunião, ela ouviu falar da poderosa promessa de transformação em 40 dias através da oração do Pai Nosso, a chave capaz de quebrar correntes de dor e desespero. Enquanto alguns duvidavam, Maria sentiu uma chama acender dentro de si. Em um momento de coragem, ela se levantou, convocando todos da comunidade a se unirem a ela nessa jornada de fé. Assim, a pequena igreja se tornou um verdadeiro centro de clamores e esperança, onde lágrimas e risos se misturavam numa única canção de adoração. À medida que os dias passavam, milagres começaram a florescer. Famílias, antes divididas, se uniam em laços de amor, empregos perdidos eram recuperados, e curas inexplicáveis aconteciam nas mais diversas áreas da vida. Maria olhava para os rostos iluminados da congregação, mente jubilosa, enquanto a oração do Pai Nosso ecoava, sólida como um hino unânime. Contudo, na metade do desafio, uma notícia devastadora chegou: seu amado filho, um garoto de sonhos brilhantes, contraíra uma doença que ameaçava seu futuro. No instante, a confiança de Maria vacilou. As palavras da oração, antes fonte de esperança, tornaram-se um clamor por ajuda. O peso das maldições que afligiam sua família parecia insuportável. Em seu quarto, sozinha, a dor de um coração aflito se apresentava em lágrimas. Clamou ao Senhor, buscando respostas para sua inquietação. Se essa era realmente a sua prova final, o que lhe restava? As noites se tornaram longas, repletas de desespero e anseios. Mas com amor vindo de cima e apoio dos líderes da igreja, ela decidiu continuar. As reuniões de oração cresciam em fervor, atraindo fiéis, e cada clamor ecoava como uma onda de esperança e fé. Mesmo no meio de sua dor, Maria percebeu que a oração do Pai Nosso poderia quebrar barreiras e trazer conforto. Apesar da adversidade, a unidade em Cristo resplandeceu. Enquanto a verdade se desenrolava, uma nova revelação a atingiu de cheio. As maldições que afligiam sua família estavam conectadas a segredos do passado que haviam sido enterrados por gerações. O que não foi resolvido poderia ser a chave para a libertação verdadeira. Mas como isso afetaria a vida do seu filho? E o que o futuro reservava para eles? A angústia se misturava à esperança, tecendo uma tapeçaria de fé e mistério. Enquanto a congregação se unia em oração, o ar na igreja vibrava com uma expectativa palpável. Maria, sentada em um dos bancos, sentiu a atmosfera carregada de promessas. As luzes da manhã filtravam-se através das janelas coloridas, projetando sombras dançantes nas paredes, como se anjos estivessem unidos ali, na busca pela cura e libertação. Senhor, Tu és nossa rocha e nosso refúgio. Clamamos por Ti. Ecoou a voz firme do pastor, trazendo um clamor coletivo que reverberava em cada canto. Os membros da comunidade, de olhos fechados e mãos unidas, sentiam a presença divina envolvê-los. Uma corrente de avivamento percorria o espaço sagrado. Maria fechou os olhos e se entregou à oração. Seu pensamento foi levado ao seu filho, agora enfermo, e as lágrimas escorriam ao lembrar dos risos infantis que enchiam a casa. Durante a semana, em cada reunião, Maria compartilhava com outros membros os segredos que começava a desenterrar. Histórias de anos passados de dor e luta familiar, contadas às escondidas, revelaram padrões que pareciam repetitivos e esmagadores. A cada confissão, um peso era levantado. O que antes era um fardo, agora convertia-se em combustível para a liberação da força espiritual. Cada um deles enfrentava suas próprias batalhas, e, juntos, encontraram alívio nas palavras do Pai Nosso.
Era mais que uma simples oração, era um pacto renovado de fé e esperança. Em uma noite de quarta-feira, enquanto os relâmpagos respicavam o céu, a congregação se reuniu em uma vigília especial. O clima estava elétrico, quase mágico. Maria sentiu uma motivação inexplicável dentro de si. Ao se levantar para compartilhar, com a voz trêmula mas cheia de convicção, ela declarou: "Vamos quebrar as correntes que nos prendem. Não somos reféns do passado. O poder de Deus é maior." E assim, naquele momento, uma onda de entusiasmo dominou a sala. Cada palavra reverberava na alma dos presentes, gerando um fervor palpável que parecia descobrir novas forças inexploradas. Mãos levantadas, músicas de louvor enchendo o ar, e um clamor por libertação ressoavam como um trovão. Naquele instante, as maldições familiares se tornavam suaves como poeira, enquanto o amor de Deus se manifestava entre os irmãos. As orações continuaram através das semanas. Na terceira semana, uma manhã ensolarada trouxe um sopro de esperança. Maria recebeu uma ligação inesperada do médico. Ele falava com entusiasmo familiar. As investigações tinham revelado que a condição de seu filho não era tão grave quanto pareciam. O tratamento que ele receberá tinha uma taxa de sucesso incrível. Nas nuvens de desespero, uma luz tímida começou a brilhar. Mas no fundo de seu coração, Maria ainda sentia a necessidade de desvendar os segredos que amarravam sua linhagem. O que mais estava escondido, e como isso poderia impactar ainda mais sua família? Ao se lembrar do passado, ela percebeu que a verdade emergiria nos momentos mais inusitados. Na penúltima reunião, enquanto o pastor falava sobre arrependimento e perdão, uma ideia começou a germinar em sua mente. Poderiam ainda haver maldições que permaneciam silenciadas, mesmo após a descoberta inicial? Ela decidiu que precisava fazer uma investigação mais cuidadosa, buscar por histórias escondidas que poderiam estar moldando seu presente. Com a determinação renovada, Maria percebeu que uma nova fase de sua jornada estava prestes a começar. E, ao olhar para as marcas do passado, ela sabia que respostas poderosas estavam à espreita, aguardando para serem reveladas. Mas como daria o próximo passo sem afetar aqueles que amava? Enquanto a esperança crescia, a incerteza também avançava. O que descobriria sobre sua família? Quais verdades poderiam trazer libertação final e necessária? A busca apenas começava. Na manhã seguinte à vigília, Maria acordou com um novo fervor em seu coração. O sol entrava pela janela, trazendo um calor reconfortante. Porém, a clareza do dia não conseguiu dissipar os pensamentos intranquilos que perturbavam sua alma. Uma voz interna insistia que ela não poderia mais ignorar os ecos do passado. Era chegada a hora de confrontar os segredos que sua família escondia. Enquanto se preparava, seu pensamento flutuava entre as promessas de Deus e as memórias de sua infância. Lembranças de rostos familiares, de risos e lágrimas, se misturavam. O que teria causado as divisões e desentendimentos? O que seria necessário para trazer a cura não apenas a seu filho, mas a toda a linhagem que a precedeu? Maria sabia que a oração era poderosa, mas uma mudança interna e uma revelação eram igualmente essenciais. Durante o culto daquela manhã, Maria não era mais apenas uma espectadora. Ao ouvir os hinos que preenchiam o espaço sagrado, ela se permitiu sentir a música como nunca antes. Cada nota parecia sussurrar verdades antigas, enquanto a congregação se movia em um único propósito, um só clamor por libertação. Sonda, Senhor, o meu coração. Conhece os meus caminhos, ressoou em sua mente como um eco divino. Ao término da celebração, Maria se dirigiu ao pastor. Era hora de compartilhar tudo o que pesava em seu coração. Pastor, sinto que há verdades na minha família que precisam ser reveladas. Pode me ajudar a orar por isso? Perguntou, a voz carregada de vulnerabilidade. O pastor, com um olhar gentil, assentiu e a levou a uma sala reservada onde poderiam orar juntos. Os dois se ajoelharam, e Maria começou a expor suas angústias. Senhor, revela as correntes que nos prendem. Quebranta nossos corações para aceitar a verdade. As palavras dela eram um clamor sincero, e Maria sentia-se cada vez mais leve à medida que desabafava. Após a oração, o pastor a encorajou. Às vezes, a verdade se revela através de eventos inesperados. Esteja atenta às coincidências e sinais que Deus pode colocar em seu caminho.
Maria ficou em silêncio, ponderando o que significaria isso. Naquele dia, enquanto voltava para casa, uma imagem surgia em sua mente, uma velha caixa que sua mãe escondia no fundo do armário. Maria recordava sua mãe dizendo que era apenas coisa velha. Mas, em seu coração, ela sabia que poderia haver algo mais. Algo que podia ter sido um tesouro de histórias ou um peso de segredos. Com a decisão firme, Maria se dirigiu ao armário após o jantar. Os dedos tremiam ao puxar a caixa empoeirada. O barulho de madeira rangendo pareceu ressoar como um chamado à verdade. Com um profundo fôlego, ela abriu, revelando um mundo de memórias esquecidas. Ali dentro, além de objetos, havia cartas amareladas e fotografias que embelezavam um passado que Maria mal conhecia. Cada item ali tinha uma história a contar, e com ela uma nova oportunidade de libertação. No entanto, ao descer ainda mais fundo na caixa, uma folha com um nome familiar chamou sua atenção. Um nome que sua mãe sempre evitara mencionar. Um nome que poderia significar a chave não apenas para a liberdade dela, mas para toda a sua família. E, assim, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Maria olhou ao redor, como se o próprio espaço estivesse esperando por sua próxima movimento. O que mais ela descobriria ali? A verdade tinha um preço? E quão longe estava disposta a ir para reivindicar não apenas sua história, mas seu futuro? A busca tinha apenas começado. Enquanto Maria girava a folha em suas mãos, sua mente estava a mil. O nome que surgira, envolto em mistério, parecia um eco distante de uma história que ela não conhecia. Algo dentro dela pulsava, uma mistura de temor e expectativa. Poderia aquele nome desvendar o passado oculto de sua família? Ela se lembrou das palavras do pastor: esteja atenta às coincidências e sinais. Era tempo de se aprofundar na verdade. Com o coração acelerado, as cartas e fotografias se tornaram a herança que poderia selar seu destino. Maria começou a examinar cada item com a esperança de encontrar respostas. Enquanto suas mãos deslizavam pelas cartas amareladas, começou a perceber não apenas as palavras, mas a emoção por trás delas. Eram desabafos de amor, dor e arrependimento. Histórias de encontros e despedidas, de incertezas e promessas não cumpridas. Ela olhou atentamente para uma foto antiga, onde rostos desconhecidos sorriram para a câmera. Cada imagem era um fragmento de uma história inacabada. Maria então sentiu que, ao resgatar aquelas memórias, estava não só buscando a verdade de sua linhagem, mas também a redenção que sua alma tanto almejava. Numa das cartas, um trecho fez seu coração disparar: eu não pude contar a você a verdade sobre seu avô. Havia uma mancha que o seguia, e ele fez escolhas que moldaram nossa família de maneiras que nunca entenderemos. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. O peso do passado parecia um fardo compartilhado. Ela percebia que as decisões tomadas por seus antepassados reverberavam até sua vida. Com determinação renovada, Maria abriu a próxima carta, que trazia uma revelação ainda mais impactante. As palavras dançavam na página, quase como se fossem sussurros: ele sempre teve o poder de mudar nosso destino, mas a maldição de nossa família precisa ser quebrada. As linhas se tornaram líquidos e aquosos diante de sua visão nebulosa. Uma maldição? O que isso significava na prática? Como se tudo tivesse se alinhado, ela lembrou da oração que fizera na sala do pastor, pedindo por revelações e correntes quebradas. Estaria ela agora recebendo a resposta de Deus, através daquelas palavras que há muito se ocultavam no silêncio da história? O reconhecimento de que o passado poderia intervir no presente trouxe um novo fervor em sua alma. Não apenas para ela, mas para todos os que haviam sido marcados pelas escolhas de seus antecessores. Maria então se lembrou de algo que seu pai sempre dizia: as verdades que não enfrentamos continuam nos perseguindo. Movida por essa reflexão, Maria ergueu a voz em um clamor interior: Senhor, quebra as correntes que ainda nos prendem. Revela a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. A sensação de liberdade a envolveu. Aquela caixa em si era um símbolo, cada item era um passo para sair das sombras e para a luz da verdade. Enquanto se deixava levar pelas novas compreensões, Maria acrescentou com firmeza: eu não vou me calar mais. A verdade precisa ser ouvida e a maldição, quebrada. Um novo senso de missão brotava dentro dela e, ao mesmo tempo, um temor. O que isso tudo significaria para sua família?
Estaria preparada para o que viria. Neste instante, uma brisa suave atravessou a sala, como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, confirmando sua determinação. Maria se sentia mais forte, mais conectada e, acima de tudo, desejosa por uma mudança real naquela noite. Enquanto a escuridão do céu se aprofundava, uma nova certeza iluminava seu interior. Ela precisava buscar mais. Um caminho estava se desdobrando diante dela, exigindo coragem e fé. E, assim, com um misto de ansiedade e esperança, Maria começou a planejar seu próximo passo. Ela entenderia o significado daquela maldição e como poderia enfrentá-la. A busca pela verdade profunda da sua herança estava apenas começando. Mas ela não faz ideia de que algo grande está prestes a ser revelado. Qual será o próximo capítulo dessa história que Deus tem escrito? Dentro de sua pequena sala, Maria não conseguia mais conter a inquietação. As cartas transformaram-se em uma chamada profunda, uma convocação divina. A cada passada de página, o peso da herança familiar a invadia, e uma verdade inegável começava a se formar em sua mente. Não era apenas sobre ela. Era sobre cada um de seus familiares, cada alma ligada àquele legado carregado de dor e segredo. Com as primeiras luzes da manhã filtrando-se pelas cortinas, seu coração clamava que, para quebrar a maldição, era necessário um passo além. A ideia de buscar ajuda no círculo de irmãos da igreja brotou em sua mente como um arbusto verdejante no solo árido de suas preocupações. Quais histórias aqueles irmãos poderiam compartilhar? Que orações poderiam unificar suas vozes e manifestar mudança? Antes de se preparar, Maria decidiu dedicar um tempo em oração. Ajoelhou-se, sentindo o toque frio do chão sob seus joelhos. Senhor, guia-me nesta jornada. Mostre-me quem eu preciso buscar. Que cada passo dado possa ser uma declaração de fé, de amor e de verdade. Sua voz tremia, mas a determinação a incendiava por dentro. Ela lembrou das palavras do pastor, que enfatizava a importância da comunhão e do poder da oração coletiva. Onde há 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu, ecoava em sua mente, como um eco de esperança. Com cada dia que passava, o desejo de entender a maldição crescia. Maria decidiu reunir algumas irmãs da igreja em sua casa. Convidou suas amigas mais próximas, conhecendo o poder que a oração em grupo poderia ter. Ao contrário de um simples encontro, Maria sentia que seria uma vigília para quebrar as correntes que a oprimiam. Enquanto as mensagens de confirmação começavam a chegar, uma sensação de paz começou a tomar conta dela. Era como se o próprio Espírito a estivesse abraçando, dizendo que ela estava no caminho certo. Algumas irmãs responderam imediatamente, empolgadas com o chamado que Maria havia feito. Outras, no entanto, traziam dúvidas. No dia marcado, sua sala estava cheia de sorrisos e abraços. Maria olhou para aqueles rostos e viu histórias escritas nas linhas da alma, cada mulher trazendo consigo desafios únicos, mas união poderosa. Elas estavam ali por um propósito. Abrindo os corações em oração, pediram pela libertação não apenas de Maria, mas de toda a herança que a maldição envolvia. Quando a última irmã se juntou a elas, Maria sentiu a energia mudar. Todos ali foram levadas para um lugar de adoração, suas vozes ecoando, invocando o nome de Jesus. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria, enquanto a presença de Deus se tornava palpável. Liberta-nos, Senhor! Que cada corrente quebrada leve embora cada resquício de dor. Nós te invocamos em união, quebrando a maldição que nos tem seguido. As vozes ao redor dela soaram como uma sinfonia de fé. As horas passaram, e Maria começou a sentir que sua carga estava sendo aliviada. Enquanto oravam, reluziu um momento de revelação na mente de Maria. Lembrou-se de um trecho da carta que mencionava um objeto escondido que poderia ter o poder de terminar com a maldição. Algo profundo dentro dela murmurou que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Que seria esse objeto? Onde ele estaria? A certeza da busca agora era inegável. A oração coletiva deixou Maria mais energizada, mas também preencheu-a com uma nova ambição. Era hora de descobrir o que mais a história de sua família guardava. Com um novo desafio à frente, Maria se questionava se estava pronta para seguir as pistas de um passado que poderia mudar seu futuro. O caminho estava iluminado, mas o que ela realmente estava prestes a descobrir? Uma sensação forte se apoderou dela,
a verdade não só libertaria a sua família, mas também traria transformação em sua vida e naqueles ao seu redor. E assim, a busca por respostas apenas começava. O que mais Deus revelaria a ela? O sol se pôs suavemente, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Maria se sentava à mesa, seus pensamentos fervilhando. Naquela manhã, a reunião de irmãs havia sido um divisor de águas, deixando-a com um profundo senso de responsabilidade. A ideia de que um objeto escondido pudesse ser a chave para romper um legado de dor ardia em seu coração. E a pergunta que ressoava era: o que eu preciso fazer para encontrá-lo? Nas noites seguintes, Maria decidiu mergulhar mais fundo nas cartas da família. Cada palavra agora parecia ganhar vida, como se ressoassem diretamente com sua alma. Aquelas páginas não eram apenas fatos, mas uma presença quase tangível, cheias de memórias e histórias que clamavam por libertação. Ela começou a notar padrões nas cartas que falavam sobre o passado. Segredos que tinham permanecido guardados por muito tempo, mistérios não resolvidos. Uma linha específica chamou sua atenção, uma menção a um relicário que tinha pertencido à sua bisavó, algo que era considerado perdido. O relicário, segundo as histórias, continha uma joia que simbolizava a unidade e a proteção da família, mas também foi relacionado a um evento trágico que havia marcado a linhagem dela. Com esses novos insights, seu coração se encheu de esperança, mas também de um certo temor. Esse relicário pode conter o poder que estamos procurando, pensou. Mas onde estaria? Ela decidiu que não poderia ficar de braços cruzados. Precisava investigar, e isso significava confrontar os fantasmas do passado. Na manhã seguinte, Maria se preparou para visitar sua mãe. Era hora de abrir o diálogo sobre o que havia descoberto. Ao entrar na casa, a familiaridade a envolveu, mas uma sensação de ansiedade também a acompanhava. Com cuidado, sentou-se à mesa da cozinha e, respirando fundo, começou a falar sobre as cartas, a maldição e a possibilidade do relicário. A reação de sua mãe foi uma mistura de surpresa e preocupação. Essas histórias são dolorosas, minha filha. Muitas coisas mudaram ao longo do tempo, e esquecer é mais fácil do que enfrentar os fantasmas do passado, disse ela, os olhos cheios de lágrimas. Mas Maria estava decidida. Mãe, precisamos descobrir a verdade. O que quer que tenha acontecido, não pode nos prender por mais tempo. As palavras ecoaram no espaço entre elas. Sua mãe hesitou, mas um brilho de esperança começou a iluminar o olhar dela. Após um longo silêncio, começou a compartilhar memórias antigas, fragmentos de história que Maria nunca havia ouvido. Seu bisavô tinha um amigo que era conhecido por sua habilidade em resolver questões espirituais, ela disse. Dizem que ele estava envolvido no que aconteceu com o relicário. A história fluiu enquanto Maria ouvia com atenção. Sentia cada palavra como uma peça de quebra-cabeça que se encaixava na nova trama que a cercava. A cada revelação, seu coração tornava-se mais leve. Enquanto conversava, uma pergunta surgiu na mente de Maria. O que aconteceu com esse amigo? Onde ele pode estar agora? Poderá ele nos ajudar a quebrar essa maldição? A curiosidade crescia dentro dela, somada a uma urgência de agir. Ao final da conversa, sua mãe finalmente cedeu, concordando em ajudá-la a investigar. Juntas, elas começariam a vasculhar histórias e documentos antigos, na esperança de encontrar o caminho para o relicário e, com ele, a liberdade que Maria tão desesperadamente buscava. O que mais elas iriam descobrir? Quem mais poderia ajudá-las em sua jornada? A resposta estava se aproximando, mas as sombras do passado pareciam mais próximas do que nunca. Assim, a busca não era apenas por objetos, mas pela verdade e pela libertação que ecoava na alma de sua família. E como Deus havia prometido, começava o verdadeiro trabalho de libertação, enquanto novas perguntas surgiam. Maria e sua mãe não perderam tempo. Nas semanas seguintes, elas se reuniam todas as tardes na sala iluminada da casa, cercadas por caixas empoeiradas e álbuns de fotografias que pareciam contar histórias em silêncio. Mergulhadas naquele mundo de lembranças, cada objeto achado era como um portal que as levava para tempos e relações que pareciam esquecidas. O cheiro de café fresco e o suave tilintar das xícaras eram uma constante companhia. Durante as pausas, Maria não hesitava em compartilhar suas reflexões sobre fé e esperança, alertando sua mãe sobre a importância de se manter firme diante de qualquer revelação dolorosa. Mãe,
cada lágrima derramada é um passo em direção à cura. A verdade nos libertará, ela sempre dizia, enquanto ajudava a organizar as cartas e documentos. E assim, um dia, enquanto folheavam uma pasta antiga, elas encontraram uma carta amarelada pelo tempo. O nome na assinatura fez o coração de Maria disparar, era de Floriano, o amigo de seu bisavô mencionado anteriormente. Contudo, o conteúdo da carta deixava transparecer uma sombra sobre o relicário, mencionando um sacrifício e uma escolha trágica que tinham sido decididos em um momento de desespero. Floriano parecia saber que algo grande estava por vir, e essa intuição o guiava a tomar decisões que afetariam toda a família. Mãe, isso é uma pista. Precisamos descobrir mais sobre Floriano. O que aconteceu com ele? Ele era um homem temente a Deus, e eu sinto que ele pode nos ajudar, Maria exclamou, a empolgação crescendo a cada instante. A mãe de Maria olhou para a carta, a expressão no rosto se modificando. As lembranças começaram a fluir. Eu me lembro de ele tendo sido mencionado em algumas conversas. Ele tinha uma ligação forte com a comunidade espiritual da nossa cidade, seu tom de voz era de quem sentia a gravidade da situação. Juntas, elas decidiram visitar a biblioteca local, um lugar cheio de livros e registros antigos que poderiam trazer respostas. Ao entrarem, o cheiro de papel velho as envolveu, como se cada página estivesse esperando para contar sua história. Enquanto navegavam entre as prateleiras, Maria se lembrou de um versículo que ouvirá uma vez, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ao recitar isso para si mesma, um sentimento de paz surgiu dentro dela. Sabe-se que foi a mão de Deus que a guiará nessa busca. Após horas de pesquisa, Maria avistou um periódico antigo que falava sobre uma reunião espiritual onde Floriano e outras figuras importantes da comunidade se reuniam para discutir assuntos de interesse familiar e espiritual. Um nome se destacou entre as muitas histórias: João, o sábio, um homem que tinha o conhecimento das heranças espirituais e soluções para quebrar maldições. Mãe, e se João ainda estiver por aqui? Precisamos encontrar João. Ele pode saber como romper a maldição que pesa sobre nossa família. Maria disse, já com um plano em mente. O sol começou a se pôr, traçando novos caminhos de luz pela janela da biblioteca, iluminando o rosto de Maria que agora brilhava com determinação. Vamos atrás dele. A nossa liberdade começa agora, ela proclamou, cheia de fé. Com o coração acelerado, mãe e filha saíram, prontas para seguir cada pista que levasse a esse novo personagem misterioso. Mas qual seria o próximo passo? Qual a verdadeira relação de João com o relicário? A cada revelação que vinha à tona, novas perguntas surgiam, como camadas de um mistério ainda não resolvido. O Senhor as guiaria, mas cada jornada requer coragem e fé. E assim, elas deram o primeiro passo nessa nova busca, com a certeza de que a resposta estava ao alcance, mesmo que envolta em sombras. A esperança continuava a brilhar em meio aos enigmas, enquanto o desejo de descobrir a verdade se tornava uma chama ardente em seus corações. O que mais seria revelado nessa jornada de fé e libertação? A brisa suave da tarde enrolava-se ao redor de Maria e sua mãe enquanto elas caminhavam pelas ruas de seu bairro. O sol começou a se esconder no horizonte, lançando cores quentes de laranja e amarelo sobre as casas, como se a própria criação estivesse testemunhando a busca daquelas duas mulheres. A fé pulsava em seus corações, quase palpável. Mãe, vamos perguntar em torno do comércio local. Alguém pode saber sobre João, sugeriu Maria, o entusiasmo nunca deixando seu olhar. A mãe concordou, embora uma preocupação invisível pairasse em seu peito. A busca por respostas poderia abrir feridas que estavam há muito tempo cicatrizadas. Visitar a pequena padaria da esquina era o primeiro passo. O aroma dos pães recém-assados os saudou na entrada. Dentro, havia uma atmosfera acolhedora, cheia de risos e conversas. Ao se aproximarem do balcão, Maria reconheceu Dona Elvira, uma mulher de cabelos prateados e olhos sábios. Oi, Dona Elvira. A senhora se lembra do João, o sábio? Estamos tentando encontrá-lo, Maria perguntou com um brilho no olhar. A idosa hesitou, a memória do passado dançando como folhas secas em um dia de vento. Ah, João! Sim, eu conheço, ele costumava trazer muita luz aos encontros da comunidade. Mas faz anos que não o vejo, respondeu Dona Elvira com uma tristeza no olhar.
Dizem que ele se retirou para uma fazenda fora da cidade, buscando um lugar de paz e oração. Aquelas palavras ressoaram no coração de Maria. Um lugar de paz. Acha que podemos ir até lá? Ela perguntou, a esperança renovada. Se forem, levem fé e coragem. Ele é um homem de Deus, pode ajudar vocês. Mas lembrem-se, muitas verdades podem trazer choques, Dona Elvira aconselhou. Estamos prontas para qualquer desafio. A verdade nos libertará. Maria exclamou, já decidida. O olhar de sua mãe se iluminou com um misto de orgulho e temor. Com o endereço anotado em um papel, elas seguiram em direção à fazenda. A estrada, cercada por árvores frondosas, parecia guiá-las, como se a própria natureza estivesse encorajando-as. Cada passo se tornava mais pesado e, ao mesmo tempo, mais leve. A expectativa de encontrar João a fez sentir que algo monumental estava por vir. Durante a caminhada, Maria parou por um momento, sentindo a presença de Deus como um aconchego. Mãe, você já se perguntou sobre as batalhas que travamos? Cada escolha, cada dor, nos leva a um propósito maior. Eu creio que a nossa história é parte de algo grandioso, ela refleu, o olhar fixo na estrada à frente. A mãe olhou para Maria, sentindo a inquietude de seus próprios pensamentos. Às vezes, é difícil entender, mas a fé nos ajuda a aquecer o coração. Vamos em frente, filhinha, a nossa libertação pode estar mais próxima do que imaginamos, disse, e segurou a mão da filha com ternura. Ao chegar na fazenda, a cena era idílica. Uma propriedade grande e verdejante, com flores silvestres que pareciam dançar ao vento. Elas avistaram uma casa simples e acolhedora, com fumaça saindo de uma chaminé. O coração de Maria disparou novamente. Quando bateram à porta, o som ecoou no ar, e uma voz calma e serena veio de dentro. Quem está aí? O timbre era firme, mas cheio de paz. Somos Maria e sua mãe, estamos em busca de João, precisamos de ajuda. Maria falou, a voz transbordando emoção. Um silêncio pairou por um momento que pareceu eterno. Finalmente, a porta se abriu. João era uma figura imponente, mas de expressão gentil. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que parecia atravessar os tempos. Então, vocês também foram chamadas pela verdade, ele disse, sorrindo de maneira acolhedora. Entrem, vamos conversar. Há muito que discutir sobre o passado, presente e a jornada que vocês empreenderão. Ao entrarem, Maria sentiu que um novo capítulo estava prestes a se revelar. Mas que verdade João traria à tona e que desafios a esperavam? A dúvida e a esperança pulsavam em seus corações, enquanto a porta se fechava atrás delas, sinalizando o início de algo profundo. O que será que João pode revelar sobre Floriano e suas escolhas? Cada passo nessa jornada prometia não só respostas, mas a verdadeira libertação que tanto buscavam. A luz suave que entrava pela janela iluminava o pequeno espaço, criando uma atmosfera de acolhimento e serenidade. Dentro da casa de João, o cheirinho doce do chá preparado na hora envolvia tudo, aquecendo não apenas o ambiente, mas também os corações de Maria e sua mãe. Elas se sentaram, ainda sussurrando com a expectativa que lhes pulsava nas veias. João as olhou com olhos que pareciam ver além do que suas almas podiam revelar. Vocês vieram em busca de respostas, mas, às vezes, as perguntas que trazemos são apenas os primeiros passos de uma jornada muito maior, ele afirmou, a voz tranquila como um rio sereno. Maria sentiu um arrepio. As palavras dele penetravam fundo no seu ser, cada sílaba como uma onda que lavava suas inquietações. Sua mãe, por outro lado, respirava fundo, tentando captar a essência daquele momento. João, começou Maria, segurando firme a mão da mãe, tivemos sonhos com Floriano. Mas agora, nossa busca nos trouxe a você. O que o senhor sabe sobre ele? Poderíamos encontrar esperança em meio a tantas incertezas? João pegou uma caneca e serviu o chá antes de responder. Floriano, um nome que carrega histórias e desafios. Muitas vezes, as correntes que nos prendem vêm de escolhas passadas, de feridas que não cicatrizaram. A verdade que buscamos é não só sobre ele, mas sobre vocês também. Maria franziu a testa. Como assim? O que queremos entender, na verdade, é o que aconteceu com ele. Por que deixou nossa família tão confusa e perdida?
Às vezes, a dor de um ente querido se torna um reflexo das nossas próprias lutas internas. Floriano se afastou porque buscava algo que ele mesmo não conseguia entender, e talvez isso esteja mais ligado a vocês do que imaginam, explicou João, enquanto dirigiu o olhar suave para elas. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente conforme as palavras dele ecoavam na mente de Maria e sua mãe. Foi a mãe quem quebrou o silêncio, com a voz embargada. Então, você quer nos dizer que a nossa trajetória está entrelaçada? Que o que ele fez e sentiu poderia, de alguma forma, nos afetar? Exatamente, João afirmou. O que vocês sentem, e as batalhas que enfrentam, podem ser o eco das decisões que ele tomou. A libertação que tanto desejam começa com a cura do próprio coração. Para isso, uma comunicação verdadeira com Deus é necessária. Maria ouviu atentamente. Uma luz parecia brilhar em meio à escuridão das suas incertezas. Então, como podemos começar essa maneira de conversar com Deus? Como nos libertar das amarras que sentimos? A fé tem nos guiado, mas, às vezes, ela esmorece. Meus filhos, João disse, a oração é uma arma poderosa. Recitem essa oração de libertação diariamente por 40 dias, com fé genuína e desejo de mudança. Cada dia, voltem-se para o Pai, colocando suas questões e entregando suas preocupações. Perdoem, e peçam perdão. Cada passo é um ato de coragem. Deus ouve e permanece fiel. As palavras de João acenderam um fogo dentro de Maria. A ideia de uma oração poderosa e contínua prometia transformar suas vidas, quebrar correntes invisíveis e trazer a liberdade que tanto ansiavam. Mas, enquanto a esperança renascia, uma pergunta pairava no ar: até onde estavam dispostas a ir para romper com o passado doloroso e curar suas almas? Estamos prontas, João, ela respondeu com determinação. Faremos isso com todo o nosso coração. Mas, e se, no meio desse caminho, descobrirmos algo que não esperávamos? João sorriu, um brilho de sabedoria em seu olhar. Ao longo da jornada, vocês poderão encontrar verdades que desafiarão tudo o que acreditavam ser. Mas lembrem-se, a verdadeira libertação vem quando encontramos a coragem de enfrentar o desconhecido. E isso, muitas vezes, exige fé renovada. Ao ouvirem isso, o coração de Maria pulou de esperança, mas também de temor. Que verdades poderiam ser essas? O sentimento de dúvida se misturava à expectativa enquanto as duas mulheres se preparavam para o que estava por vir. A jornada estava apenas começando, e o próximo passo não só revelaria o passado de Floriano, mas também os levaria a um encontro transformador com a verdade que poderiam nunca ter imaginado. O que mais João poderia compartilhar? As respostas que tanto ansiavam estavam mais próximas, mas talvez o real desafio estivesse apenas começando. Após semanas de busca, as verdades que Maria e sua mãe haviam descoberto fundiram-se em um momento decisivo. As revelações sobre Floriano e suas escolhas tornaram-se o fio condutor que ligava passado, presente e futuro. O encontro com João acendeu uma chama poderosa dentro delas, uma luz que não só iluminava o caminho a seguir, mas que também prometia a libertação que tanto desejavam. Estamos prontas, João, declarou Maria, a determinação ressoando em sua voz. Faremos a oração do Pai Nosso todos os dias e buscaremos a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. João assentiu, seus olhos refletindo sabedoria e compaixão. Cada palavra proferida com fé tem o poder de quebrar correntes e abrir portas. Lembrem-se, a verdade liberta, mas também transforma. As palavras de João tocaram fundo no coração de Maria, que agora sentia o peso das expectativas e anseios pulsares de esperança. A decisão de iniciar a oração do Pai Nosso se tornou um compromisso sagrado. Juntas, mãe e filha voltaram para casa, o espírito renovado, entoando a oração em uníssono, como se toda a congregação da igreja estivesse ao seu redor. Nos dias seguintes, a prática da oração se intensificou. A casa, antes marcada pelo sofrimento, foi preenchida com anseios e súplicas. Cada dia era mais do que apenas um ritual, tornava-se uma promessa de transformação. Naquele pequeno altar improvisado, Maria sentia que as correntes da maldição que pesavam sobre sua família estavam, finalmente, se desgastando. Na quarta semana de oração, algo extraordinário aconteceu.
Maria acordou em um dia ensolarado, sentindo uma alegria inexplicável. Para a surpresa dela, uma mensagem inesperada chegou. O médico de seu filho ligou e anunciou que os exames haviam mostrado sinais de melhora. Seu filho estava, de fato, se recuperando. As lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Maria ao ouvir a notícia. "Olha, mãe! A oração realmente funciona!" exclamou, abraçando-a com força. A esperança renovada no lar era palpável. Mas, ao mesmo tempo, uma lembrança, como um sussurro, golpeou seu coração. A busca pelo relicário não estava completa. "Não podemos parar agora", disse Maria, com firmeza nas palavras. "A verdade sobre Floriano e o relicário está aqui, em nossas mãos. Precisamos continuar." De mãos dadas, mãe e filha decidiram que a jornada não terminaria ali. O relicário continua sendo a chave para a libertação completa da maldição que atacava sua linhagem. No dia seguinte, elas se encontraram com João novamente, levando todas as descobertas feitas até ali. Maria compartilhou a crônica familiar que haviam desenterrado, detalhando como o medo e os segredos de um passado obscuro pareciam ainda pulsar nos dias de hoje. "João, precisamos entender como as escolhas de Floriano podem nos afetar. Onde podemos encontrar o relicário?" João sorriu com um brilho de esperança. "O relicário não é um simples objeto. É uma representação da união e também dos desafios que sua família enfrentou. Ele só será encontrado quando vocês estiverem prontas para enfrentar o que representa. Pode estar escondido em um lugar conhecido ou em suas próprias memórias." Com o coração acelerado, Maria percebeu que a resposta sempre esteve lá. A verdade sobre sua bisavó e o relicário, e tudo o que estava escondido, poderia ser recuperado se apenas enfrentassem as sombras com coragem. A possibilidade de encontrar o relicário levou Maria a lembrar da velha casa de sua avó, um lugar que havia sido abandonado há anos. "Precisamos ir até a casa da vovó!" gritou ela, um sentimento de urgência pulsando entre os batimentos do seu coração. "Pode ser onde encontramos dentro do relicário." Em pouco tempo, mãe e filha encontraram-se diante da casa desgastada pelo tempo. Suas paredes contavam histórias de amor e dor. Avançando pelos cômodos empoeirados, a sensação de que algo divino as guiava crescia a cada passo. Finalmente, no sótão, coberto de poeira, Maria avistou uma velha caixa novamente. Seus dedos acariciaram enquanto a abria, revelando não apenas o relicário, mas também cartas e fotografias que atestavam a história da família. O relicário, uma joia delicada e esplendorosa, reluzia sob a luz que entrava. Era um símbolo poderoso de tudo aquilo que buscavam. Maria segurou o objeto junto a si, os olhos cheios de lágrimas, entendendo que ali estava a resposta não apenas para sua linhagem, mas também um chamado para a verdadeira libertação. Com a voz embargada, Maria exclamou: "Mãe, a liberdade está aqui." Juntas, fecharam os olhos e levantaram os braços em agradecimento, orando em voz alta, o eco do Pai Nosso ressoando como um hino de vitória. Elas quebraram as correntes que as ligavam ao passado e abraçaram um futuro pleno de graça e amor. No final, Maria não estava apenas em busca de um relicário, mas da compreensão de que a verdadeira libertação deveria vir do amor, perdão e uma nova esperança. Agradecimentos subiam, pois estavam diante de algo muito maior, a transformação que Deus operou em suas vidas. E agora, se você foi tocado por essa história, não pode deixar de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, é essencial para que mais pessoas conheçam essa jornada de libertação. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, sua voz é importante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação poderosa da fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer parte dessa missão divina.